Eu vou contar uma história que fala de sementes. Mas antes da história, eu quero mostrar para vocês um livro que eu gosto muito, que eu acho lindo e que eu tive a alegria de escrever. Vovó Me Contou e Outras Memórias. Esse livro, para mim, foi uma semente plantada, cultivada, que floresceu e rendeu muitos frutos. É um livro infantil, que está fazendo 10 anos, e entre outros poemas que esse livro traz, um livro interativo, para colorir, para desenhar, ele traz esse poema do girassol, que tem a ver com essa semente da história que eu vou contar. E esse poema diz assim: Girassol procura o sol, fonte de luz e calor, e a cor amarela tão bela, mais viva, brota do amor do girassol pelo sol. Gira, gira, girassol, gira velho, gira criança, gira roda, gira ciranda, girassol esperança. Gira na roda do mundo e depois de tudo, vira semente, a semear outra vez girassol. Era uma vez um rei que tinha 3 filhos e um grande desafio. Esse rei tinha que escolher um dos 3 para ser o seu herdeiro do trono. O fato é que se você tem filho, sabe como é difícil você escolher um filho para ser privilegiado. Para o rei também era muito difícil escolher entre os 3, porque os 3 eram inteligentes, eram bondosos, eram amáveis e eram trigêmeos. Depois de muito pensar como fazer essa escolha, o rei escutou o conselho de um sábio e colocou aquele conselho em prática. Chamou os 3 filhos e entregou para cada um deles uma sacola de sementes, dizendo a eles que faria uma longa viagem e que no retorno dessa viagem ele escolheria um dos 3 para herdar o trono. Mas qual dos 3 seria escolhido? O rei disse aos filhos que o escolhido seria aquele filho que melhor cuidasse das sementes que ele estava entregando ali naquela sacola. E assim, o rei seguiu viagem e os 3 filhos ficaram pensando em como cuidar das sementes recebidas do pai. E pesquisaram, e conversaram, e perguntaram, e cada filho tomou a sua melhor decisão, aquela que achava mais viável, mais interessante, mais inteligente. E o tempo passou, como é próprio do tempo passar. E ao final de alguns anos o rei retornou daquela longa viagem. Foi recebido com honrarias, com festejos, com alegria, mas todos estavam muito curiosos para saber qual dos 3 seria o herdeiro do trono. E assim, depois de toda aquela festa, aquela animação, o rei chamou os 3 filhos e queria saber como haviam cuidado das sementes. Aproximou-se do primeiro filho e perguntou: Filho, como você cuidou das sementes que lhe dei? O primeiro filho subiu a mais alta escadaria do castelo, na mais alta torre, cujo cofre só ele conhecia o segredo. Ele havia guardado as sementes em um cofre. E agora ele abrira o cofre, pegou a sacola de semente e entregou ao pai. Mas quando o rei abriu, não havia mais sementes ali, apenas um pó. As sementes haviam apodrecido. O rei não disse nada. Aproximou-se do segundo filho e fez a mesma pergunta. Filho, como cuidou das sementes que lhe dei? O segundo filho entregou ao pai um saco de sementes novas e explicou que ele havia vendido as sementes e agora, sabendo do retorno do pai, comprara as sementes novas e elas estavam ali, sendo entregues ao rei. O pai também não disse nada. Queria saber como o terceiro filho havia guardado as sementes. Aproximou-se dele e perguntou: Filho, como cuidou das sementes que lhe dei? E o filho tomou o pai pelas mãos e o levou do lado de fora do palácio. E o rei viu diante de si um maravilhoso jardim, e eram flores de todas as cores, de todos os perfumes. E o filho disse ao pai: Meu pai,
julguei que a melhor forma de cuidar de uma semente é plantando-a, para que ela possa florescer, frutificar e depois nos dar novamente sementes. E foi assim que aquele terceiro filho herdou o trono, porque o rei, assim como os irmãos e todos do reino julgaram que sim, a melhor maneira de cuidar de uma semente é plantando. E essa história traz para nós uma reflexão. Quantas sementes recebemos no nosso dia a dia? Sementes de um trabalho, de uma missão, alunos, filhos, amigos, família. Quais são as sementes que você tem recebido? E o que você tem feito com essas sementes? Guardado num cofre? Trocando apenas por mercadorias, por valores? Ou plantando no seu coração os bons sentimentos, as boas sementes? Espero que você floresça, assim como aquelas sementes plantadas por aquele filho que se tornou o herdeiro do trono.